Olá, estou aqui para fazer um momentinho de reflexão com você. Eu sou Josiane, neuropsicopedagoga, eh, trabalho com mediação de conflitos e sou pedagoga, historiadora e algumas coisinhas mais, mas eu quero focar agora hoje dentro do comportamento. Estudando psicanálise, eu percebo quanto a gente tem para aprender e o quanto nós podemos melhorar no autoconhecimento. E eu quero fazer uma comparação a quem tem mais de 40 anos e menos de 40 anos. Gente, as famílias estão totalmente meia perdida, né? Esses dias eu estava até no supermercado e confabulando com uma senhora, a gente comentou, quem viveu na adolescência, quem tem menos de 40 anos. Porque quem tem mais de 40 anos, a gente não teve esse privilégio de viver, né, dentro desse negócio chamado adolescência. Mas será que é errado? Não, gente, não vem aqui ao caso, não é a discussão, mas a gente só está esquentando a nossa conversa. E a minha conversa hoje é sobre filhos. O maior desafio para nós é sermos mães, sermos pais, sermos pessoas saudáveis, para gerar pessoas saudáveis. Se a gente não está bem, como que a gente vai gerar gente do bem, não é verdade? Se o pai é desequilibrado, como que ele vai gerar gente equilibrada? Se a mãe é desequilibrada, como vai gerar uma filha equilibrada? Então a gente tem que começar a refletir o que perdemos, o que podemos alinhar, o que podemos agregar. E o que eu vejo, essa juventude com menos de 40 anos, que é jovem, viu? Top. Elas ficam muito perdidas fazendo comparações. Na educação, nós devemos literalmente, né, omitir ou, né, de estancar. Nunca. Fazer essa palavra nunca não existe, mas deve existir. Fazer comparações. A educação que seus pais te deram, que seus avós deram para os seus pais e etc, etc, foram a educação que eles conseguiram dar. Com tantas informações que nós temos hoje, nós temos a obrigação de errar menos. Só que o que a gente faz, ou o que as pessoas fazem, o que nós fazemos, é simplesmente simplificar e minimizar as coisas. Não deve ser feito isso. Por quê? Cada família tem o seu uma própria rotina, próprio jeito de viver, próprio jeito de se formar. Nós não viemos aqui ao caso de falar modelo original, tradicional. Não é isso. O modelo é literalmente o equilíbrio. É o que a gente não tem. Por exemplo, a mãe, meu pai me bateu e tem aquele trauma. O trauma é seu, não é do seu filho. Resolve o seu problema. Não transfira para o seu filho. Ah, fulana fez isso. Não, não é, é dela. Gente, cada um deve focar na essência, porque já é muito difícil a gente conseguir entender o nosso núcleo familiar. A gente vai tentar entender o núcleo familiar de outro. Meu Deus, é meio complexo isso. E outra coisa, a sociedade está entrando numa linha totalmente perdida, onde as pessoas, principalmente, não têm limite. Uma sociedade sem limite, ela se acaba. E o limite começa desde a infância, desde o berçário. Né? Não é você vai educar seu filho depois que tem 7, 8 anos. Você educa ele desde que ele nasce. E educar dá trabalho. Dá muito trabalho. Dá limites, dá muito trabalho. Primeiro porque o pai e a mãe também têm que ter limites. Porque a gente cobra muito. Criança não sai do celular, mas o pai e a mãe também não saem. Como que a criança vai aprender uma coisa se ela vê outra? O pai não quer que a criança mente, mas ela mente. O pai não quer que a criança seja agressiva, mas o pai ou a mãe são agressivos. Como essa criança vai aprender? Com as práticas, com a vivência. E vou te contar um segredo, querido. Uma sociedade sem limite, ela não tem como sobreviver. A sua casa sem limite não tem como sobreviver. As crianças estão pedindo, pelo amor de Deus, me dê limites. Porque o filho fica nervoso, o pai fica mais nervoso ainda, ele desequilibra de ver a criança dando birra. Querido, quem é o adulto? Alô, você? Então, vista da camisa de coragem, pegue no cabresto e siga em frente.
Isso não é para ninguém espancar criança, bater em criança, não é isso, querido. Porque tem palavras que machucam muito mais do que uma pancada. Tem palavras que ferem muito mais. Tem, né, desprezo fere muito mais. Falta de tempo com seu filho fere muito mais. Então, essa reflexão é para a gente começar a pensar, buscar o equilíbrio de sermos pais, de sermos mães melhores. É uma coisa que vai mudar a nossa sociedade. É aquele filho que sabe quem são seus pais, que pode contar com eles, que sabe que eles vão dar o limite necessário. E o limite, não estou falando só de internet, nós estamos falando aqui de limites, literalmente de limites de vida. E eu aprendo muito, porque os filhos também nos ensinam. Os filhos nos ensinam a ser pessoas melhores, ser pessoas mais maduras, ser pessoas amáveis. Ou vamos ensiná-los a ser pessoas egoístas, pessoas desequilibradas, desrespeitosas. Uma vez eu estava morando em São Paulo e eu tinha meus dois meninos, né, um casal que estava comigo na praia, e eu desafiava eles toda semana a fazer uma coisa boa, né? E eles viram dois velhinhos e foram pedir desculpa, né, licença para ajudá-los a carregar a sacola até o lugar que eles iam. E eu observando de longe. Eles vinham na felicidade contar para mim que conseguiram, né? Mas uma coisa que depois os senhores, os dois idosos vieram me falar, isso a gente não vê mais, né? Adolescentes pode até querer pegar a nossa sacola, mas para roubar a nossa sacola. Então, como nós estamos investindo nos nossos filhos? Será que nós ensinamos essas boas maneiras? Porque são boas maneiras, não quer dizer, gente, que é exploração, você está violando os direitos. Ao contrário, quando não damos nenhum tipo de orientação e norteamento para essas crianças e adolescentes, nós estamos dizendo para ele que nós não importamos com seu futuro. Porque lá no trabalho, pessoas corteses são mais queridas, mais respeitadas. Pessoas equilibradas ocuparão os melhores cargos. Pessoas, né, saudáveis, né, que com qualidade de vida viverão mais. Então, não é muito melhor procurar o equilíbrio e sair desse negócio do passado, viver o passado de origem, não sei o quê. Ah, é tanta coisa que as pessoas vão contando essa história. Mas eu não lembro da minha infância, das minhas correções da minha mãe. Eu lembro de ter momentos tão agradáveis com meus avós. Eu lembro da minha infância, onde eu dava bênção aos meus avós e eu era feliz com isso. Eu lembro de poder sentar no colo do meu avô e ele contar uma história para mim. Então, eu tenho certeza que se você começar a investigar melhor, você que tem mais de 40 anos vai lembrar de coisas maravilhosas que aprenderam no seu núcleo familiar. E nós temos que parar de propagar a maldade. Vamos começar a propagar a bondade para que o nosso núcleo familiar comece a adquirir mais pensamentos de bondade do que de maldade. Essa é a minha reflexão. Um grande abraço e o toque-toque volta depois.